Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Gilson de Freitas do canal Curse Agora e referente ao curso de Arduino RF433, onde a gente vai estar vendo a segunda parte do código transmissor da ESP8266 do ZE. Ou seja, na aula passada a gente viu a parte 1, onde fomos até a linha 96, 97, explicando a codificação da página HTML. E hoje a gente vai tentar aí finalizar essa explicação, ok? Abram o Arduino de vocês. Aqui com o Arduino aberto, a gente viu na aula passada, toda essa parte da codificação aqui, estruturação da nossa página para ligar os LEDs, E agora a gente vai estar vendo aqui a chamada às funções. Bom, pessoal, essa questão da chamada de funções seria o seguinte: quando a gente cria uma codificação HTML, ou seja, uma página ali dentro da placa de desenvolvimento ESP8266 ou qualquer outra que dê esse recurso de acesso web, você precisa fazer a manutenção de atualização de certos resultados, da atualização da página ali. Então essa handle root aqui, void handle root, aí aqui seria a questão de uma linha, porque deu ponto e vírgula, tipo assim, vamos supor aqui. É que eu coloquei toda uma linha só para poder estar facilitando a visualização, tá vendo? Mas cada ponto e vírgula seria uma situação aqui de codificação. Então eu vou voltar aqui como estava, porque daí eu consigo otimizar um pouco a linha e a explicação. Mas é importante que vocês saibam que cada ponto e vírgula seria uma linha. Então essa handle root seria a questão principal da chamada da página HTML. Por quê? Porque essa main page é a variável, que na verdade é um array, main page, que guarda toda a nossa codificação HTML. E ela é do tipo char, ok? Só que quando a gente vai mandar lá para a página em HTML, a gente transforma isso aí para texto. Então o que a gente faz? String s, ou seja, criamos a variável s, tá? Do tipo string. E aqui a gente passa a variável mainPage para ela, ou seja, string, já criou e recebeu mainPage. Após isso, na outra linha, server.send, que é um comando que faz o envio dessa codificação para a nossa página, nosso script HTML. Qual vai ser o formato? Text HTML. Esse 200 aqui é questão de envio, para a página ali. E depois, então a gente padroniza e depois manda o conteúdo da página de internet, que é o que está dentro da variável s, ok? Essa segunda função aqui, void handle led 1 on, void handle, ou handled led 1 off. Eu coloquei um F só aqui para facilitar, mas o certo seria 2, Mas assim, uma opção de chamada para ligar o LED 1 e outra para desligar o LED. Por quê? Porque na verdade são dois botões, Nós lá em cima, criamos LED 1 on, LED 1 off, com o botão on e com o botão off. Então, para isso, eu preciso fazer o quê? Duas chamadas, ou seja, uma chamada para cada situação. E isso vai se estender para cada botão, para acionar cada LED ou cada circuito ali, ok? Aí aqui numa linha, pessoal, deixei em comentário que seria a questão do funcionamento para uma só placa. Lembram que lá em cima eu tinha criado, ó, tá vendo? Os pinos para cada LED, E aqui no setup eu tinha configurado eles para saída, ó, LED 1, output, porém eu deixei em comentário, porque na verdade a gente não vai estar utilizando recursos aqui dessa placa de ligar ou desligar ela. Ela vai servir, como uma página auxiliar para que a gente, quando pressionar algum botão, ela envie esse comando para uma outra placa selecionada através do comando de radiofrequência, tá? No entanto, quem quiser utilizar essa parte aqui, ó, é muito interessante quando você vai apresentar uma maquete, numa feira de ciências, por exemplo, ou até na própria casa, você já faz o aproveitamento desse recurso de ligar ou desligar a mesma placa, porque ela tem muitos pinos, que já podem estar sendo aproveitados para ligar algum circuito, ok? Então, de brinde vai estar indo essa codificação aí para você, ok? Então,
Essa função void handle LED 1 on, ela ligaria aqui o LED da placa caso tivesse configurado. Como não está na outra linha aqui, após o comentário, envia, né, o status 200, envia para o servidor da própria plaquinha em formato text/html, tá? E o status on. A outra linha, enviar RF. Já no padrão conhecido, né, através da biblioteca RadioRead, nós temos aqui, né, o nome da nossa placa-mãe, o nome da nossa placa-filha, o tipo de componente que a gente está utilizando, qual pino a gente vai estar trabalhando e como é para ligar, então a gente vai passar 1. No LED off, a gente vai fazer a mesma estrutura, porém vai passar 0, que seria comando de desligar e enviar um off ali para a página, para que a gente saiba que o botão off realmente foi pressionado. A gente acertou ali a posição ao invés de clicar em algum lugar lá e esperar que esse comando seja executado. Ou seja, a gente tem que clicar exatamente no botão on ou no botão off, ok? E aqui as demais funções, né? No caso aqui agora para o LED 2. Handle LED on, 2 on, handle LED 2 off. Que daí ligaria na placa aqui mesmo, se caso você tivesse pino configurado, né? Ou então enviar aqui o texto on ou texto off para a página. E após isso, né, envia o comando aqui de radiofrequência agora para a filha 2, né, da placa mãe para a filha 2, LED 13 on, ok? Então beleza, pessoal, aqui a gente configura o comando da chamada. O que ela vai executar quando for chamada, ou seja, quando a gente pressionar os botões lá da nossa página HTML. Aqui embaixo está a nossa função enviar RF, né? Que daí ela passa aqui, ó, todo esse texto dessa string, converte para char, e aí depois aqui driver.send converte, né, a mensagem para esse formato aqui que é o padrão da biblioteca e passa o tamanho, né, da mensagem. Depois aguarda a questão do envio. Bom, isso aí a gente já tinha visto. Enfim, a gente deixou tudo configurado e agora a gente vai começar a trabalhar. Aqui em Void Setup, né, a gente teria a questão da configuração dos pinos, né, de saída, se fosse trabalhar na mesma placa. E daí, na inicialização, faz o que? Inicializa o driver, né, ou seja, a comunicação da radiofrequência. Aqui em Serial Begin 115.200 é porque o processador dela é mais rápido, então a forma de comunicação dela é mais rápido que o Arduino Uno. Então, lá no Arduino Uno ou Nano a gente usava 9.600, né? Aqui a gente vai usar 115.200, ok? Então isso aqui é a velocidade do nosso serial monitor, seria esse carinha aqui, quando a gente vai lá para poder capturar os dados, senão vai aparecer alguns caracteres especiais lá. Então observem lá, quando for aqui, ó, lá no serial monitor, nesse carinha, aqui, ó, ele tem que estar aqui a velocidade 115.000. Cadê você? Aqui, 115.200, se for trabalhar com ela, ok? E daí aqui imprime em branco só para quebrar a linha, para a gente saber que iniciou. E aqui tem alguns outros comandos que são muito importantes, porque vai ser a forma como a gente vai estar trabalhando, né? Então a gente configura o modo Wi-Fi, Wi-Fi.mode. Qual o modo Wi-Fi? Wi-Fi AP, ou seja, ela vai estar funcionando somente como um ponto de acesso. Isso aqui é interessantíssimo, tá, pessoal? Porque de repente, você quer que esse comando funcione em algum lugar, na casa de um cliente, ou então numa feira de ciência, ou então você vai para o mato lá com um carrinho e configura esse modo aí, ou um robozinho, seja lá o que for, e lá não tem internet. Então o que acontece? Como é que faz para você acessar essa placa, os comandos dela, né, através do seu celular? Através desse ponto de acesso, que é o Wi-Fi AP, ou seja,
a própria placa ela cria uma Wi-Fi na hora, tá? Então, por exemplo, você chega na casa de alguém, tem um Wi-Fi da internet, eu quero acessar a internet, acessar o WhatsApp, conversar com os meus amigos. Você não pede o nome da rede e a senha? Então, ela cria, é como se tivesse um modem, né? Ela cria ali na hora para você um ponto de acesso de Wi-Fi para que você tenha acesso à placa, ok? Tem outros modos de configuração, no caso você quiser estar trabalhando ali como cliente, o servidor, enfim. Se você for utilizar aqui, ó, acesso através da sua internet, aí você tem que passar o ID e a senha, tá? Eu deixei em comentário, mas aqui seria para caso da utilização da sua Wi-Fi. Aí você teria lá em cima, aqui, ó, se você fosse usar via Wi-Fi, o nome da sua rede e a senha da sua rede, tá? Voltando ali. Então aqui, pessoal, como a gente vai estar utilizando em modo Wi-Fi Access Point, né? Então a gente cria o nome de uma rede para ela e aqui eu passei uma senha bem simples, né? É de 1 a 8, ok? Você pode estar trocando isso daqui e isso daqui. O importante é que na hora que você vai acessar com o teu celular, você ative o teu Wi-Fi lá, tá? E aí você vai entrar nesse ID de rede aqui e utilizar essa senha. Geralmente quando você utiliza esse modo Wi-Fi Access Point, pessoal, o endereço que vai estar vai ser esse aqui, para você acessar, tá? http://192.168.4.1. No entanto, se não estiver deixando acessar, você pode ativar o Serial Monitor aqui, tá? E passar essas linhas aqui, ó, né? Tire esse comentário aqui, deixa eu colocar aqui, ó, assim e assim. Por quê? Ele vai pegar aqui, ó, a biblioteca, né, parte de recurso IP address e criando a variável myIP. Então essa variável myIP é do tipo IP address, onde vai estar recebendo wi-fi.softapip. Isso daqui vai listar o IP da placa, tá, que serve para quando você precisa se conectar na placa, mas não sabe o IP, ok? E daí a gente imprime o IP, né, serial.print meu IP, aí converte para string meu IP, ok? E daí com o IP você consegue estar acessando a placa, ok? E aqui, pessoal, ainda dentro de void setup, a gente faz a chamada nas funções, né? server.on barra vírgula handle root, que faz a chamada lá principal, que é a criação da página em HTML, ok? Depois, para cada uma das chamadas, nós tínhamos lá handle root, handle led 1 on, handle led 1 off, led 2 on, led 2 off, led 3 on, led 3 off, led todas on, led todas off, que seriam todas essas chamadas aqui. Então a gente primeiro criou as funções e aqui a gente faz a chamada a essas funções, tá? E aqui eu deixei prontinho a explicação de cada uma delas, ok? Depois, server.begin, a inicialização desse nosso servidor. Então, configuramos e depois inicializamos este mesmo. E aqui dentro de void loop, basta que a gente faça o que? Server.handle cliente, ou seja, ela é uma função que vai estar habilitando, né, a requisição para clientes. Ou seja, quando você acessar através do seu celular ou através de um outro computador Wi-Fi esse endereço, né, ali da placa, o que vai acontecer? Ela vai formar, né, abrir essa página HTML do seu cliente e deixar livre para poder ser acessada, ser controlada, né, ativar os botões ali, ligar um LED e desligar. Ou seja, ela torna útil para você. E aqui serial.printf, né? Seria um formato aqui, ou então pode ser println, ok? Daí tiraria esses comandos. O printf permite uma formatação para você ali, só para mostrar, né, a quantidade de dispositivos que estão conectados, porque geralmente a placa permite que até 6 pessoas acessem momentaneamente ali, ou seja, ao mesmo tempo. Então no máximo 6.
De repente você vai fazer uma demonstração aí, por exemplo, um professor numa oficina para vários alunos, então ela vai ter um limite ali, para não deixar muita gente acessar ao mesmo tempo, ele já tem uma forma de bloqueio. Então aí consegue estar mostrando no serial monitor ali, né, a quantidade de placas ali, ou dispositivos, né, celulares ou computadores que acessaram ou que estão acessando no momento essa placa. E aqui um delayzinho, você pode estar diminuindo isso daqui caso estiver achando que está muito lento o tempo de resposta, ok? Então pessoal, finalizamos aqui. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode estar entrando em contato, ok? Um abraço, fiquem com Deus.